para levar a tua palavra, para pregarmos humildes, Senhor, onde estivermos, Pai, para falarmos de ti também, não somente aqui, Senhor. Muito obrigado por essa sexta-feira, Pai, por essa noite maravilhosa de estarmos aqui com saúde, buscando a Ti. Que Tu venha receber, Senhor, cada louvor, Pai, cada pedido de oração dos irmãos, Pai. Eu não sei o que cada um veio buscar nessa noite, mas Tu sabes, meu Deus. Contempla, Pai, receba, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sim, papai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pode ser. vou deixar um versículo aqui. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Santo Espírito da verdade, Jesus, Senhor da glória. Confesso que eu negociei com a minha esposa, eu vou para a igreja, mas eu não vou abrir o culto. Você abre. Ela, então vamos. E ela não cumpriu essa negociada. Ela me colocou para abrir. Faz muito tempo que não abre, né? Mas estamos aqui. Glória a Deus. Esses dias eu estava lendo a Bíblia. Senhor pastor. E como a Bíblia nos renova, nos traz algo que passou, que caiu no esquecimento. Fica em 1 Reis 17. 1 Reis 17, 4. 1 Reis, vou começar 17 do 3. 1 Reis 17, 3. Retira daqui, vai para o oriente, esconde junto o ribeiro querido, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali o profeta Elias sabia que não teria chuva, não teria alimento, não teria mantimento. E Deus manda ele se retirar para o ribeiro, para o rio, e se acampar ali do lado. E ali, ele imagina: como vou se alimentar? Como vou ter o meu sustento, sendo que não vai ter chuva, não vou ter pão, não vou ter o que comer. Mas Deus faz as coisas tão belas que leva um pássaro para alimentar. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Não só dessa maneira, Ele continua trabalhando. Ele tira Elias dali e manda para a caverna, para onde for. E ali tem uma senhora, uma viúva que o sustentará. Deus trabalha e nunca vai deixar faltar o pão nosso do cada dia. Eu creio. Às vezes nós nos desesperamos, às vezes não é nem com alimento, muitas vezes não falta alimento, é com uma outra dívida, com uma outra despesa, com uma conta de água, com uma conta de luz, mas Deus proverá em nossas vidas. E ali Deus coloca a viúva para alimentar ele, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. É gostoso que a gente vai relembrando dos corinhos, essas palavras de antigamente que usávamos, que não se usa tanto. Eu vejo a mão do Senhor como nuvem, sabe? São versículos que a gente vai revendo. É tudo que Deus está trabalhando para trazer algo para nós, o que está faltando. E como fez hoje, como é sexta-feira profética, como fez na vida de Isaías, de Elias, vai fazer na sua e na minha vida também. Eu Em nome creio, de Deus. Jesus. A oportunidade está com o grupo de louvor e as palmas louvam o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor essa noite com alegria, porque Ele é a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Queremos dar somente a Ele.
Senhor, para nos manter de pé e vivos, né? Porque nesse mundo perigoso que a gente vive, nós Deus estamos livrados. Se estamos aqui, é porque somos um milagre. Porque o Senhor nos protegeu. Bem, toda a minha vida, ó Senhor, te louvo.
ofertar ao Senhor. Aleluia. Amém. Fazer as suas contribuições aqui à frente. E enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deus fiel, aleluia, Jesus. Deus é fiel, aleluia. Glórias te dou, Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Pai. Deus maravilhoso, Deus eterno. Aleluia.
lendo um livro, e esse livro falava sobre falar em público, né? E o principal assunto desse livro, que autoajuda, falar em público, conhecer o assunto. E assunto Bíblia, até conheço bem, só que o principal era conhecimento do assunto. E o segundo era a prática. A prática significa constante, praticar, exercer, falar em público. E isso não é constante na minha vida. Então a gente gagueja um pouco, se enrola um pouco, mas é prazeroso estar fazendo algo para Deus. Isso faz parte da obra, evangelizar. Queira ou não queira, alguém vai ouvir essas palavras, a pregação do irmão Emerson de hoje, algo que eu trago, versículos, entendeu? E essa é a vontade de fazer algo para Deus, com dificuldade, com vergonha, mas fazer algo para Deus. Eu vou dar somente uma oportunidade, o missionário Isaías. E quando a gente fala de oportunidade, a gente fala, vem trazer algo de Deus. Por que algo de Deus? Porque se a gente vem trazer algo de nós vamos trazer estresse que passamos no dia a dia, confusão, briga de trânsito. Todos nós passamos por contratempos. Briga com um colega de trabalho, no transporte público. Então, por isso que falamos, vem trazer algo de Deus. E algo de Deus é o melhor que podemos receber do próximo. A palavra de Deus que está trazendo para nós. É a oportunidade da funcionar isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes com Jesus porque Ele é bom. E grande tem sido a sua misericórdia para conosco. Hoje, graças a Deus, nós podemos estar aqui, né? Estamos um pouco cheirando a gordura ainda, pastor. Vamos tomar um banho. Mas estamos aqui para louvar o Senhor, é a oportunidade que a gente tem. Louvado seja o nome de Jesus. Vou deixar um versículo aqui para a meditação da igreja. Em João capítulo 4, é um texto bem conhecido. Mas a palavra do Senhor, amados, é algo incomparável, porque ela realmente se renova a cada manhã, ela realmente é viva e eficaz. São palavras que não morrem, são palavras que tocam no nosso íntimo, no nosso interior. Não é um livro qualquer, não é um livro que contém a palavra de Deus, não, ela é a palavra de Deus. Amém? Diz assim João, no Evangelho de João 4:4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Louvado seja Deus. Esse versículo, ele fala sobre algo que aconteceu ali no Velho Testamento, onde começou a acontecer. Quando Moisés adorou a Deus no monte, e mais as próximas gerações, Salomão, quando construiu o templo, dobrou o joelho e falou com Deus. E Deus falou que estaria com seus ouvidos atentos àquele lugar. E aquele lugar tornou-se o lugar de adoração. E a Bíblia diz que houve uma grande contenda, uma briga, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Aonde deveria se adorar, não é? E por isso houve divisão entre os judeus e entre os samaritanos. E nosso Deus, o Jesus que nós servimos, Ele quebra barreiras e obstáculos. A Bíblia deixa bem claro que era-lhe necessário passar por Samaria. Qualquer judeu que fosse para Galileia evitava passar por Samaria. Mas Jesus não é um qualquer. Jesus fez totalmente ao contrário. A Bíblia diz que era-lhe necessário. Por que era necessário? Porque ali, amados, havia uma mulher que estava no adultério, na prostituição, com a vida derrotada, sem Jesus no coração, caminhando para o inferno. E Jesus larga tudo e vai de encontro à vida desta mulher. Maravilhoso é o Senhor.
E eu imaginei-me como isso também aconteceu comigo, não dessa forma, mas foi assim comigo. Jesus, ele abandona tudo por causa de uma vida, por causa de uma alma. Aleluia. E diz assim o versículo 5: chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada de Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José, e ali se achava a fonte de Jacó. Jesus, por volta da hora sexta, cansado da viagem, e se sentou junto à fonte. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me de beber. Oh, maravilha! Aquela mulher, amados, ela estranhou, porque nesta contenda que houve, mudou-se até as vestes. Houve tanto desentendimento que os judeus não se vestiam igual aos samaritanos, conhecia-se pela veste. Então essa mulher já estranhou: como pode tu falar comigo que sou samaritana? Aleluia! Como Jesus dá importância a quem não tem importância. Por que Jesus é importante? Ele traz os que estão longe para perto. Ele importa. Ele não exporta, ele importa. Que maravilha! Versículo 15. A mulher disse-lhe: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise voltar a água para buscá-la. Ela aqui já fala com o Senhor, é um S maiúsculo. Ela já reconheceu que ele não era um qualquer. Ela já reconheceu que ele era um profeta. Ela disse: tu não és um qualquer, tu és realmente enviado de Deus. É desse que eu estou precisando. É dessa água que a minha alma está sedenta. É essa água, aleluia, que vai mudar a minha vida. E esta mulher teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada para a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu perguntei até para o pastor: ô pastor, você não vai colocar o missionário Isaías para pregar, não? Eu estou com saudade da pregação dele. Ele abria tantos cultos conosco. A gente sente a falta do irmão. A gente gosta de estar juntos aqui, em oração, em ouvir a palavra. E muitos, até que me conhece o pastor, pergunta: mas o pastor dá oportunidade assim? Porque ele já está um nível acima e ele dá para quem está iniciando? Sim, dá. A prova sou eu, vivo aqui. Então, sabe, muitas vezes ficam meio receosos, mas não, a oportunidade é para todos. Temos espaço, não temos aquela cobrança: está tudo errado, não é assim. E é nas quarta-feiras que nós nos capacitamos cada dia mais. E eu convido o irmão Emerson para estar vindo aqui. Está incumbido de trazer a palavra do Senhor de hoje. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé e me ajudem em oração. Estenda suas mãos e oremos. Pai amado, Pai poderoso, aqui estamos te apresentando o teu filho, Pai amado. Assim como tu já tem usado, Pai, usa mais uma vez, Pai amado. Capacita, levanta, Pai. Assim como tu tens explanado a palavra para ele, que ele venha nos explanar, Pai amado, nos ensinar, Pai, nos alimentar com a tua palavra, Pai, da maneira que tu quiseste, Senhor. Não aquilo que queremos receber e ouvir, mas sim aquilo que necessitamos nessa noite, Pai. Abençoa ele, a tua família, Senhor. Que venha trazer a tua palavra, Pai, que a tua palavra venha entrar em nossos ouvidos, diretamente aos nossos corações, para que seja pregada, Pai, em nossos corações e seja vivida por nós nesta noite. Assim eu te louvo e te agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Ô papai, esse aqui, Senhor da glória. Glória a Deus. Abençoa o teu servo. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Podem se assentar. Podem se assentar. Hoje também estou igual o irmão Rodrigo falou. Se pudesse, ficaria sentado ali ouvindo o missionário Isaías a noite toda. Aí faz uma vigília já. Glória a Deus. Saudade do seu irmão Isaías. Que o Senhor possa ser abençoado muito mais em nome de Jesus. E Deus sabe de todas as coisas. Amém? Logo, logo
o missionário Isaías estará aqui pregando, em nome de Jesus, e trazendo muito mais de Deus para nós. Amém? Irmãos, eu trouxe uma palavra breve hoje, mas por mais que seja simples, ela não é simplista, amém? Por mais que ela seja simples, ela é profunda, porque foi um ensinamento que Deus nos deu. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Construir sobre um alicerce firme. Esse aqui é o título da minha mensagem. Eu estava conversando com o pastor Davi na quarta-feira sobre essa mensagem. E quero agradecer também ao pastor Davi e à pastora Denise pela oportunidade, pela confiança. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que abençoa tanta gente em nome de Jesus e tem me abençoado muito em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar, a palavra que Deus colocou no meu coração, é uma palavra que Deus tem ministrado muito comigo no meu secreto, é uma mensagem que Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, que tem sido sobre construir e de que forma você constrói. Eu acredito que, irmãos, todos nós, seres humanos, nós temos planos, nós temos projetos, todos nós, seres humanos, nós temos sonhos, só que há diferença entre aqueles que constroem os seus sonhos sobre a rocha e aqueles que constroem os seus sonhos sobre a areia. E nós vamos aprender um pouco mais aqui com o Espírito Santo aquilo que Ele quer nos ensinar. Versículo 46, Lucas 6, 46 diz assim. A minha versão é um pouco diferente, ela é NVT, mas o contexto é o mesmo. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Versículo 48. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas das enchentes sobem e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Irmãos, eu acabei de lembrar aqui de uma história que eu aprendi na minha infância. Acredito que todo mundo aqui sabe. Eu acredito até que em uma pregação até já citei essa história, que é a história dos 3 porquinhos. É uma história muito espiritual para a gente aqui retratar nessa noite. Mas ela conta a história de 3 porquinhos que eram irmãos. E o que acontece? O lobo mau, ele veio e soprou. Eles construíram uma casa e o lobo mau ele veio e soprou sobre a casa do primeiro porquinho, que era uma casa de palha. E a casa caiu. E então o lobo mau continuou a sua maldade, né? E foi assoprar também sobre a casa do outro porquinho, que era de madeira, e a casa caiu. Mas aí os 3 porquinhos, esses 2 porquinhos que perderam essa casa, foram morar com o irmão que tem mais sabedoria e construiu a sua casa de tijolos. E aí a história termina com o lobo mau tentando derrubar aquela casa e os porquinhos rindo, porque aquela casa não queria cair, pois foi construída de uma forma correta, de um material firme. Irmãos, é exatamente isso que Cristo nos ensina nessa mensagem. Todos nós somos seres humanos e todos nós temos sonhos, projetos, visões, objetivos. Só que nós temos 2 opções: ou nós colocamos Deus nesse plano e construímos esse plano de acordo com a regra do Senhor, com as direções que Deus nos dá, ou nós construímos sobre aquilo que achamos. Nós construímos sobre os nossos sentimentos, nós construímos sobre aquilo que estamos sentindo, construímos sobre aquilo que aprendemos de outras pessoas, que não são base na palavra do Senhor. E aí, o que acontece? Essa casa ela vai cair. Então Cristo nos ensina a não deixar de sonhar, de não deixar de
construir, de não deixar de ter projetos, mas Ele nos ensina a construir esses projetos e esses sonhos de uma forma que vai durar lá na frente. Estava conversando com o pastor Davi na quarta-feira, essa palavra, né, sobre relacionamento. Se a gente for ver hoje em dia, a minha geração é uma geração que constrói relacionamento de 3 em 3 meses. É uma geração, irmãos, que constrói sobre a areia várias vezes. E eu já cheguei a ver já pessoas colocando nas redes sociais, com 15 anos de idade, que não acreditam mais no amor. E aí o que acontece? Usando esse exemplo. A pessoa, ela está tão cega que ela não quer mais construir a casa, em vez de mudar o alicerce da casa. O errado não é um relacionamento, o errado é um relacionamento onde Cristo não é a base. Porque quando vierem as dificuldades, ele vai cair. Eu posso perguntar aqui para todos os irmãos que são casados, eu duvido que Cristo não é a base do casamento de vocês. Porque são anos. Já vieram enchentes, já vieram ventos, já vieram tempestade e o casamento de vocês continua. Por quê? Porque graças a Deus Cristo é a base. Mas se Cristo deixar de ser a base também, não são 25 anos de casado que vai fazer alguma diferença na próxima briga. Irmãos, nós precisamos entender que construir sobre as palavras e os ensinamentos de Cristo, elas nos protegem. Essas regras, irmãos, não são a Bíblia, as direções que Deus nos dá, não são regras de um ditador, são regras de um pai que entende como funcionam as coisas do mundo e quer que os seus filhos se saiam bem. Deus não se sente feliz em ver a gente construindo casa de 3 em 3 meses. E constrói e derruba, constrói e derruba. Irmãos, Deus quer que você construa algo permanente. Chega de construir e derrubar, construir e derrubar. Nós precisamos colocar Deus no alicerce, porque assim ele não vai cair. Glória a Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus ele nos ensina, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se aquele que venceu o mundo é a base do meu projeto, eu também vou vencer o mundo. Se eu sigo os ensinamentos daquele que já venceu, eu também vou vencer. É como se tivesse num vestibular e a gente tivesse as respostas do vestibular já para fazer. Deus já nos deu as respostas, irmãos. Só que a diferença é, nós vamos colocar em prática aquilo que ouvimos do Senhor? Muitas das vezes, irmãos, tiramos Deus da construção, e o Espírito Santo tocou isso no meu coração para falar, que muitas das vezes nós tiramos Deus da construção porque nós não achamos que... nós não queremos espiritualizar demais algumas coisas. E eu entendo esse pensamento, mas irmãos, nós somos cristãos. Orar é o que a gente faz. É isso que nós fazemos. Nós construímos sobre as palavras do Senhor. E quando nós deixarmos as regras desse livro aqui de lado, a gente vai quebrar a cara. Irmãos, nós somos cristãos. Orar é o que nós fazemos. Nós dependemos do Senhor. O filho ele depende do pai para tomar uma decisão. E se nós não seguirmos as direções que o Espírito Santo nos dá, nós vamos quebrar a nossa cara, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na vida até mesmo espiritual. Nós precisamos construir sobre a rocha. E voltando aqui sobre esse ponto, muitas das vezes a gente acha, eu não preciso orar sobre isso daqui está bem claro o que parece. Ora, não custa nada. Não custa nada. Sabe, muitas das vezes a gente fala, eu não vou nem orar sobre isso, eu não vou espiritualizar demais as coisas. Você está deixando Cristo de lado. Você está deixando o alicerce de lado. Você está construindo sobre o quê? Quando eu não oro sobre o assunto, eu estou construindo sobre aquilo que eu já sei. E se o que eu sei é a palavra de Deus, amém. Aí sim vamos construir, porque se eu estou construindo segundo a palavra de Deus, tudo certo. Mas o problema é, eu não vou nem orar sobre isso aqui, porque eu nem sei se Cristo se importa. Aí é que está, falta intimidade. Porque se nós acreditamos que Cristo não se importa com todas as áreas das nossas vidas, se Ele se importa só com a espiritual e as outras não precisa consultá-lo, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, irmãos,
nós não temos intimidade com Jesus, nós criamos uma mentalidade do Senhor. Porque Satanás vai atacar em todas as áreas. O inimigo vai querer falar em todas as áreas. E nós precisamos trazer a voz do Senhor também para todas as áreas. E é muito forte porque eu queria falar sobre isso também. Imagine que aquele que construiu sobre a rocha, aquele que cavou primeiro para preparar o alicerce da sua casa, começou a construir no mesmo dia daquele que construiu sobre a areia. Com certeza, irmãos, o tempo que um passa orando, o outro passa construindo. Só que, e muitas das vezes, quando aquele que passou construindo sobre a rocha, ele ia... Eu quero que você imagine isso, vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Eu quero que você imagine um campo grande e os dois indo trabalhar. Um já construiu a sua casa e o outro ainda está cavando. Quem você acha que tem a alegria primeiro? Quem você acha que vai se alegrar primeiro? Aquele que construiu primeiro a sua casa. Só que a diferença é que ainda não veio uma enchente. A diferença é que ainda não veio uma tempestade. Então ele vai lá e fica se alegrando pela casa que tem, pela casa de palha que tem, até o lobo mau aparecer. Irmãos, talvez você está aqui levando um tempo a mais para construir algo porque decidiu colocar Cristo como fundamento. Mas entenda que esse tempo, ele é investimento. O investimento é algo que eu pago hoje para ter muito mais do que eu paguei no meu futuro. E quando nós passamos tempo em oração, nós investimos e nós vamos receber os juros desse investimento. Sabe, eu sinto o Espírito Santo nos ensinando, nos incentivando a orar. Construa o seu relacionamento no seu trabalho debaixo de oração. Ah, não, eu não vou espiritualizar demais. Construa em oração. Ore ao Senhor. Construa em oração. Você quer construir o quê? Um projeto? Ah, eu tenho um desejo de ter uma fazenda, eu tenho um desejo de ter um comércio. Comece orando. Que Cristo seja a base. Lógico, vai pesquisar os preços também, vai atrás. Mas que Cristo seja a base da sua decisão. Que Cristo possa te direcionar. Muitas das vezes, irmãos, nós temos as direções de Deus bem claras aqui na palavra. Outras vezes o Espírito Santo vai tocar no seu coração, não faz tal coisa. Outras vezes o Espírito Santo vai tocar no seu coração, não faça isso, ainda não é o momento. E são nesses momentos que nós decidimos, ou eu vou construir sobre a areia, ou eu vou construir sobre a rocha. Decida ouvir o Espírito Santo e construa. Se quiser construir debaixo de oração, construa debaixo de consagração, debaixo de aconselhamento da palavra de Deus. Irmãos, o nosso futuro, ele vai acontecer de qualquer forma. A diferença é como será o nosso futuro. E isso depende de quem eu ponho como alicerce da minha vida hoje. Que o meu alicerce da minha vida possa ser Cristo. A sua vida também possa ser Cristo. Aleluia. Então, o que você quer? Você quer construir rápido e se vangloriar de algo? E aí vir uma tempestade e derrubar tudo aquilo que você plantou? Ou você quer investir e talvez demorar um pouco mais, mas durar para a vida inteira os resultados daquilo que você plantou? Você pode sim forçar o seu filho a vir na igreja no domingo, ou você pode orar para que o Espírito Santo haja no coração daquela pessoa. Pode ter certeza que você orar vai demorar um pouquinho mais. Às vezes forçar, ameaçar, tirar a internet, a pessoa até vem, mas a obra é feita sobre a areia. Vem uma tempestade e já se desvia de novo. É dessa maneira, Pai. Ou você pode investir tempo em oração e dedicar, Senhor, toca no coração daquela pessoa. Vai demorar mais, mas pode ter certeza que vai ser duradouro. Aleluia. Nós estamos aqui porque alguém orou, irmão.
Eu já vi casos em que a mulher orou 23 anos pelo marido. Marido cachaceiro, marido briguento. Mas hoje é mais fácil ela se desviar do que o cara. Por quê? Porque foi construído sobre a rocha. Então o que nós queremos construir? Queremos construir uma família que é boa de aparência, mas aí vem as situações e a derruba? Ou queremos construir, até demorar um pouco mais, mas colocar em oração, deixar o Espírito Santo tomar conta de cada passo, buscar Jesus, consultar Jesus, colocar nas mãos do Senhor a obra das nossas vidas e colher os frutos duradouramente? Aleluia. Mas, irmãos, que nós temos quando construímos sobre a rocha é segurança. Não é segurança de que não haverá dificuldades, mas é uma segurança de que Deus promete que não vai ser derrubado. Irmãos, quando nós construímos sobre o Senhor, e é muito forte isso, porque aquela pregação triunfalista, ela morre aqui. Porque a Bíblia diz que as chuvas e tempestade vieram sobre as duas casas. As duas casas sofreram com a enchente, as duas construções sofreram com as dificuldades. Mas a diferença não foi que uma não sofreu, a diferença é que uma permaneceu. Então, em nome de Jesus, Deus nos garante segurança. Uma das coisas que nós não temos quando construímos sobre o nosso pensamento, sobre a nossa maneira, sobre aquilo que achamos ser correto, é que nós não temos segurança. A tempestade da vida vem, ela nos abala, ela nos bota no chão e nós não sabemos o que fazer. Mas quando nós construímos sobre a palavra do Senhor, irmãos, a tempestade pode até vir, mas essa casa, ela se torna um abrigo para a tempestade e não mais uma coisa que vai ser deteriorada ou derrubada pela tempestade. Irmãos, nós precisamos orar, precisamos construir sobre as palavras e direções que Deus nos dá. Nós precisamos, isso é urgente. O que você tem plantado para o seu futuro? O que eu tenho plantado para o meu futuro? O que tem guiado as minhas decisões? São os meus sentimentos? É o meu medo? Cuidado. Se você constrói sobre o medo vai te derrubar uma vez. Ele vai te derrubar outra vez. Eu estava vendo uma pregação em que a pregadora ela disse que o medo ele tem o poder de nos arrancar decisões precipitadas e erradas. Quando eu temo demais o meu futuro, eu me desespero no presente e dou passos errados. Por isso, construa em oração até que Deus te dê uma palavra e você tranquilize o seu coração para aí sim começar a agir. Quando nós construímos sobre a palavra do Senhor, nada nos derruba, irmãos. Veja sobre aquilo que você já passou. Quantas tempestades você não passou? E se você tivesse vindo na igreja só pela fé do pastor Davi? Você já tinha ido há muito tempo. Ou só pela fé do seu cônjuge, do seu filho? Por que você continua até aqui? Porque a sua casa está construída na rocha. Quantos não se desviaram com menos do que você já passou? Mas é aquela casa que é construída sobre a rocha. E continue na rocha, irmão. Continue na rocha. Não é momento de sair da palavra, não é momento de sair da direção de Deus, não é momento de deixar Deus de lado, pelo contrário, continue se apegando firme à rocha. Nós nunca sabemos quando vem uma enchente, nós nunca sabemos quando vem uma tempestade, nós precisamos estar firmes na rocha. Construa sobre a palavra. Talvez você vai ver outros construindo primeiro do que você. Talvez outros realizem o seu sonho primeiro do que você. E você fala assim, nossa, parece que é tão mais fácil para outra pessoa construir. Olha, é só chegar e já era, já foi, já está lá. Mas você sabe muito bem que não está sobre a rocha. E nós não estamos desejando que algo aconteça, mas nós sabemos que foi próprio Jesus que falou. Uma casa que é construída sem ser na rocha, quando vem as dificuldades, ela cai.
E eu vejo muitas pessoas, irmãos, achando que o problema está na construção, está em construir alguma coisa. Ah, quer saber? Eu não vou mais construir nada não, eu não vou mais ter sonho não, todo sonho que eu tenho, ele não se realiza, ele me frustra, eu não vou nem mais sonhar, eu vou só viver a vida. Não! O problema não está em construir a casa, o problema está na onde você constrói a bênção da sua casa. Vamos construir sobre a palavra. Talvez demore mais. Talvez a gente vê os outros chegando primeiro. Mas pode ter certeza que não é a casa do outro que vai te sustentar no seu dia mal. Não é a construção do outro que vai te dar forças na sua enchente. É a sua construção. Que possamos construir sobre a palavra do Senhor. Quando nós construímos sobre a palavra do Senhor, nós temos segurança. O que você quer construir? Um relacionamento? Coloque na rocha. Talvez demore mais, mas quando vier vai ser duradouro. O que você quer construir? A vida financeira? Fique atento às dicas, mas lembre-se daquilo que Provérbios fala. Que o mesquinho, a pobreza vem e ataca ele. Mas aquele que abençoa, aquele que é generoso, Deus ainda dá mais para essa pessoa. Vamos construir sobre o alicerce. Não se esqueça de Provérbios, não se esqueça de Eclesiastes. Veja assim as tendências, veja assim aquilo que está atuante no mercado, mas não se esqueça dos princípios bíblicos. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Construa sobre a rocha. Ah, mas eu vou demorar mais para chegar. Se eu não mentir, não minta, porque quando você chegar vai ser duradouro. Se você chegar lá pela mentira você vai ser derrubado também. Vamos construir sobre a rocha, irmãos. E o Espírito Santo tem trazido isso ao meu coração, uma mensagem rápida, mas que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração quando você estiver na sua casa. E em nome de Jesus, que a gente possa lembrar disso. Eu tenho duas opções. Eu posso construir como todo mundo constrói, ou eu posso construir sobre a rocha. O que eu quero para a minha vida? Eu quero algo duradouro ou eu quero algo passageiro? Se eu quiser algo passageiro, pode construir. Agora, já começa. Mas se você quer algo duradouro, na sua família, na sua vida financeira, na sua carreira profissional, construa de acordo com os princípios bíblicos. E isso será duradouro. Amém? E isso será duradouro. Satanás, o lobo mau, pode vir e soprar as vezes que ele quiser. Você sabe muito bem que você construiu sobre a rocha e não é nenhum inimigo que vai derrubar isso em nome de Jesus. Cristo é a base. E ele sendo a base, nada derruba em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, palavra abençoada, não é, irmãos? Paz do Senhor para todos. O Emerson estava ministrando aqui, eu estava me lembrando que eu comecei minha casinha lá eu casei em 98, acho que comecei uns 2 anos antes, né? Uns 2 anos antes, 96 para 97. E olha que quando eu comecei a construir, meu sogro me cedeu uma laje. Ou seja, eu não tive que fazer a fundação ele fez. Só que eu vi aquele terreno antes dele construir aquela estrutura que estava debaixo da minha casa. E eu lembro quantos meses que eles demoraram fazendo aquela fundação. Mas na mesma hora que eu lembro disso, deles fazendo aquela fundação, eu me lembrei das invasões que acontecem aqui perto de casa. Volte e meia um terreno baldio é invadido. Você passa um dia, não tem nada. No outro dia que você passa, está apinhado de barraco. E eu fiquei pensando nisso, Emerson, como é fácil e como é rápido você construir um barraco. Não é verdade? É muito rápido. Agora, para você construir uma casa. Esses dias eu fui na casa da irmã Cileide, eu fiquei maravilhado. Né? Parabéns, que Deus abençoe. Foi uma bênção que Deus deu para eles. Algo que eles sonhavam há anos. Mas a demora não foi só, eu tenho certeza também, para eles conseguir o que almejavam. Mas quem construiu aquilo ali também levou anos. Você vê que é algo bem feito, bem estruturado. E algo que dá gosto. Tem lugar que você entra que não dá gosto, dá medo. O lobo mau não precisa nem assoprar, basta ele olhar que o negócio cai. É sério.
E às vezes eu fico admirado que tem gente lá dentro morando. A minha admiração não é nem construir, tem gente morando. Tem umas casinhas, quando eu estou chegando perto da minha casa, que eu passo ali, porque eu olho assim, umas coluninhas da grossura disso aqui, e uma família lá em cima morando. Eu falei, meu Deus, é muita coragem. Mas é o que o Emerson falou. É fácil para construir, mas é muito mais fácil para cair. Então que a gente entenda as palavras de Jesus. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Não é só quem ouve, tem que ouvir e praticar. Ouviu e praticou, sua casa vai ser uma casa sólida. É por isso que passa tempo, passa ano, passa luta e você continua servindo ao Senhor. Por quê? Porque tua casa está alicerçada em algo que pode te sustentar para a vida. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir para o Senhor nos ajudar a cada dia nós fortalecermos a nossa casa no Senhor. E vocês que são mais jovens, entendam isso. Você viu a fala dele no início? Uma menina com 15 anos de idade que já está decepcionada e não acredita mais no amor. Dá vontade de dar risada, né, irmãos? Seria cômico se não fosse trágico. Mas não é. É porque na fase da vida a gente tem que respeitar as fases da vida. Não uma fase que é para estar brincando, que é para estar se divertindo, que é para estar curtindo a vida, já está pensando de viver uma vida adulta, né? Eu digo sempre para os meus filhos, curtam essa fase da vida, porque essa daí não volta nunca mais. Agora, ser adulto, vocês vão ser a vida toda. Então, aproveite, viu? Alex, David, Daísa, aproveite, Emerson. Porque adultos vocês vão ser a vida toda. Amém? Pai, nós te louvamos por tudo que nós ouvimos da tua parte nesta noite. Fomos instruídos, ó Pai, através da vida do nosso irmão Emerson, Senhor, a construirmos, meu Deus querido, com todo critério, com toda prudência, mas também com toda diligência, Pai. Porque esse prédio onde nós estamos, ó Deus querido, construindo, esse prédio que nós estamos edificando, ó Pai, é a nossa vida, Senhor. Deus, que cada tijolo, que cada, meu Deus querido, etapa não seja queimada, não seja, meu Deus querido, desprezada, mas tudo seja feito com muito amor, levando em consideração, ó Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou. Não nos deixa sermos pessoas negligentes, ó Pai querido, não nos deixe sermos pessoas, meu Deus, como aqueles ouvintes esquecidos da Tua Palavra, mas que possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, e assim poder viver, meu Deus querido, de acordo com os parâmetros do Teu reino, e ter a Tua bênção em cada área da nossa vida. Senhor, abençoa o Teu servo, continua a usar ele cada vez mais e mais em Tuas mãos, continua a usar o presbítero Rodrigo em Tuas mãos, ó Pai, usa cada dia mais e mais os Teus filhos, Senhor, porque não existe alegria maior para nós do que vermos os Teus servos fazendo a Tua obra, Senhor, e expandindo o Teu reino. Despede-nos em paz no retorno para os nossos lares. Visita e abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que nos ouvem por esta live, Senhor, que aonde quer que estejam, sejam tocados e abençoados pela presença do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã nós temos ensaio com o Ministério de Louvor, às 17h30, e no domingo, irmãos, 18 horas, culto de Santa Ceia. Amém? Nos reuniremos para adorar o nome do Senhor. Faça assim com suas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.